Compensei dirigindo com mais cautela do que de costume pela cidade ainda adormecida. Você pretende deixar Fox antes do anoitecer? Esta picape é velha o bastante para ser o carro do seu avô. Tenha respeito. Retorqui. Apesar do negativismo dele, logo estávamos fora dos limites da cidade. Uma grossa vegetação rasteira e troncos cobertos de verde substituíram os gramados e casas. Vire à direita na 110. Instruiu ele, assim que eu estava prestes a perguntar. Obedeci em silêncio. Agora vamos seguir até ao final do asfalto. Pude ouvir um sorriso em sua voz, mas estava com medo demais de sair da estrada e provar que ele tinha razão. E o que tem lá, no final do asfalto? Perguntei. Uma trilha. Vamos andar? Graças a Deus, eu estava de tênis. O problema é esse? Ele deu a impressão de que esperava mais. Não? Tentei fazer com que a mentira parecesse confiante. Mas se ele achava que minha picape era lenta... Não se preocupe, são só uns 8 quilômetros e não vamos correr. 8 quilômetros! Não respondi para que ele não tivesse que ouvir minha voz falhar de pânico. 8 quilômetros de raízes traiçoeiras e pedras soltas, tentando torcer meu tornozelo ou qualquer outra coisa que me incapacitasse. Isso ia ser humilhante. Seguimos em silêncio por algum tempo, enquanto eu contemplava o horror que estava por vir. No que está pensando? Perguntou ele com impaciência, depois de alguns minutos. Menti de novo. Só me perguntando aonde vamos. É um lugar onde gosto de ir quando o tempo está bom. Nós dois olhamos pela janela, para as nuvens finas, depois que ele falou. Charlie disse que hoje faria calor. E você disse a Charlie que íamos sair? Perguntou ele. Não. Mas Jessica acha que vamos juntos a Seattle. Ele parecia animado com a ideia. Não, eu disse a ela que você cancelou. O que é verdade. Ninguém sabe que você está comigo? Agora com raiva. Isso depende. Imagino que a Alice saiba. Isso é muito útil, Bella. Rebateu ele. Fingi não ter ouvido essa. Está tão deprimida com Fox que ficou suicida? Perguntou ele quando eu o ignorei. Você disse que podia causar problema para você, que nós estivéssemos juntos, publicamente. Lembrei a ele. Então você estava preocupada com os problemas que podia causar a mim se você não voltasse para a sua casa? A voz dele ainda estava irritada, com um sarcasmo amargo. Assenti, mantendo os olhos na estrada. Ele murmurou alguma coisa, falando tão baixo que não conseguia entender. Ficamos em silêncio pelo resto da viagem. Eu podia sentir as ondas de censura furiosa vindo dele, e não consegui pensar em nada para dizer. E depois a estrada terminou, restringindo-se a uma trilha estreita, com uma pequena placa de madeira. Estacionei no pequeno acostamento e saí, com medo porque ele estava irritado comigo. E eu não tinha dirigido como uma desculpa para não olhar para ele. Agora estava quente, mais quente do que vira em Forks desde que cheguei, quase mormacento sob as nuvens. Tirei o suéter e o amarrei na cintura, feliz por ter vestido a blusa leve sem mangas, em especial se eu ainda tinha 8 quilômetros de caminhada pela frente. Ouvi a porta dele bater e vi que ele também tinha tirado o suéter. Ele agora estava de frente para mim, na floresta cerrada, ao lado da picape. Por aqui. Disse, olhando para mim por sobre o ombro, os olhos ainda irritados. Ele entrou na floresta escura. A trilha? O pânico era evidente em minha voz, enquanto eu contornava correndo a picape para acompanhá-lo. Eu disse que havia uma trilha no final da estrada, e não que íamos pegá-la. Não tem trilha? Perguntei, desesperada. Não vou deixar você se perder. Ele se virou então, com um sorriso de zombaria, e eu reprimi um sorriso. A camisa branca de Edward não tinha mangas, e ele a usava desabotoada, de modo que a pele branca e macia de seu pescoço fluía ininterrupta pelos contornos de mármore de seu peito. A musculatura perfeita, agora não só sugerida por baixo das roupas que a escondiam. Ele era perfeito demais. Percebi com uma pontada penetrante de desespero. Não havia como essa criatura divina ser cruel comigo. Ele me encarou, confuso com minha expressão torturada. Quer ir para casa?